compassivo, amoroso. Eu ontem, irmão, mas antes, salve os irmãos, passando de glória para o Senhor Jesus. Ontem eu ouvi a minha irmã mesmo me falando comigo uma situação lá, né, que ela estava fazendo alguns tipos de questionamentos ao Deus que fez todas as coisas, o Deus Criador, o Deus onisciente, o Deus onipotente, o Deus que faz tudo da forma que lhe compraz. E tudo que Deus faz sempre vai ter uma finalidade e um propósito. E que nós temos e devemos compreender e assentar em nossos corações que Deus vai fazer para nós e para todos sempre o melhor. Deus pune com finalidade, Deus abençoa com finalidade, Deus ajuda, então tudo lá que Deus faz, Deus nunca vai fazer algo sem sentido. Deus ele é um Deus de propósitos, Deus que cumpre. E quando Ele se põe de pé, você pode ter certeza que Ele executa. Amém. Ele executa essa missão dele, né? Que é de fazer, é o Deus Criador. E eu ouvi ela falar que ela estava um pouco ainda chateada com os tristes fatos acontecidos lá no passado, né, de uma suposta impunibilidade, né, que ainda não aconteceu, e ela fazia alguns tipos de questionamento para Deus. E eu fui ouvindo, eu falei assim: olha, isso aí já é normal de todo ser humano, de perguntar, de questionar a Deus, mas a gente deve amadurecer mais a mente nossa e tentar entender que Deus vai fazer sempre Amém. Da forma dele. Não adianta, quem sou eu diante daquela grandeza dele? Quem sou eu? Então tudo que Deus faz tem uma finalidade. Deus abençoa a gente quando a gente está na posição, mas Deus também fecha o livro da vida também quando a gente acaba o propósito aqui na nossa terra. Deus ele é capaz de dar vidas para nós e vidas com abundância. Ele ensina, né, que nós temos que honrar Pai e Mãe para que nossos dias vão bem aqui na nossa terra, vão bem, não que eu viva 200 anos, não, que eu viva bem, cheio da graça, cheio da unção, respeitando os pais, os próximos, tendo essa sorte de abundância, somente Ele é capaz de dar, desde que eu respeite um desses princípios fundamentais, que é o caráter do próprio Deus. Então eu falei assim: olha, vejamos, eu falei assim: olha, nós estamos fazendo um tipo de comparação aqui de uma pessoa que esteve entre nós aqui, tinha seus acertos, mas tinha também suas falhas também, como eu, como você. Vamos pegar um exemplo rapidamente aqui, lá na Bíblia, quem foi punido, né, de não poder entrar até mesmo na terra de Canaã, porque Moisés, olha só, aquele trabalho árduo que ele proporcionou ali, né, que ele se entregou, ele já estava com a sua vida formada, ele já estava bem, tinha seus filhos, tinha sua esposa, né, ele já estava com a sua vida estruturada. Deus já tinha sofrido tanto, né? Ele já havia sofrido o primeiro sofrimento dele, ele foi tentar a sorte, ter sido lançado em um rio. Ali já começou com o sofrimento, para idealizar assim. Deus já tinha um propósito ali entendeu? Mas já começou de uma forma drástica Então, ele depois podia ter passado esse perrengue, podia ter fugido até mesmo lá da terra do Egito, que ele seria morto ali, né, assim, num suposto homicídio que ele cometeu, né, defendendo uma pessoa, né, lá, assim, de sua tribo mesmo, da sua tribo original. Ele passou a ser perseguido, mas Deus já tinha feito tudo aquilo lá, Deus já tinha o que livrar dele. Ele foi, aí Deus viu que ele estava muito tranquilo demais, Deus tirou ele e falou: não, você vai fazer outra coisa agora. Então já estava com a sua vida toda formada, já estava bem, e era só ele
ficar velho e viver seus últimos dias prazerosos ao lado de quem ele amava, mas Deus chamou ele, ele foi lá, ele fez aquilo, tudo que ele fez lá, suportou, tudo aquilo que ele suportou, para que no final das contas, quando ele subiu lá daquele monte lá assim, que Deus mostra toda a terra de Canaã, e Deus falou que ele não ia entrar. Agora você pensa o psicológico dessa pessoa, depois de ter passado toda a frustração que ele passou, depois de ter passado aquele perrengue, depois de ter abrido mão de tudo que ele tinha, até mesmo da sua própria vida, do seu próprio prazer, para se submeter a uma ordem superior, ele reconheceu isso, a autoridade, e mesmo assim, mesmo sendo impedido de entrar na terra de Canaã, em Êxodo, ele aceitou aquilo lá e ele se contentou, porque ele viu que ele não era ninguém. E não é, eu não sou ninguém, nós não somos nada sem a presença de Deus. Mas ainda assim Deus o abençoou, porque lá no Novo Testamento, como só parece com Tiago e Lucas, e Jesus, ao monte para orar, ele viu, lá tinha duas presenças, dois espíritos apareceram ainda por cima, com o próprio mestre, quando Cristo se transfigurou, né? Lá de suas vestes que ficaram alvas como a neve, tinha Moisés e Elias, então aí sim, Deus fez isso com um propósito. Deus impediu dele entrar lá, porque ele tinha errado cá atrás já, quando Deus falou que era para ele rodear a rocha, ele feriu a rocha. Era só isso. Então ele infelizmente, ele pecou contra uma ordem de Deus, de falar, você vai falar na rocha, eu vou mandar água, eu vou verter água para o meu povo beber, eu vou saciar, você só vai fazer isso, mas o homem estava cansado. E Deus... Eu acho que se fosse nós faríamos pior. Eu acho que nós não tinha nem saído nem da terra, de medo de ser morto. Então eu falei assim, então a gente tem que pegar, então nós temos que pegar esses exemplos e ao invés de questionar ao Todo-Poderoso, é tentar entender que Deus vai fazer o melhor para nós todo o tempo. Porque, como eu já ouvi falar, esse velho antigo ditado que ele é fático, que Deus é bom todo o tempo, a todo tempo Deus é bom. Tudo que Deus faz é maravilhoso. Deus fala que nós temos que ser compassivos, amorosos e misericordiosos, para que a gente possa ter e provar o bom dessa terra. Mas o mesmo Deus que abençoa, ele pune também. Então, se eu estiver na posição também, é fato que mais cedo ou mais tarde a minha vida vai ser ceifada da pior forma, e eu não vou ter provado do bom dessa vida, porque a terra também não é essa. Porque às vezes nós seres humanos, principalmente algumas pessoas que não têm um conhecimento, eu falo que é o caso do seu irmão, mas outras pessoas, por não terem um conhecimento aí, mora o perigo de não conhecer a Bíblia por além de entender. Elas ficam mais só com a parte bondosa de Deus, misericordiosa, amorosa, mas tem a outra parte também, né? Isso, e eu expliquei isso aí, e eu entendi que ela tinha me compreendido da melhor forma possível. Vendo por esse lado aí, eu vou falar com você um negócio que, olha, a minha mente já abriu. A importância de conversar, né? Falei assim, olha, a gente vê uma pessoa na situação que a gente vê que ela está pensando um pouco de forma contrária à palavra, a gente procurar levá-la para o centro mais da palavra. Isso, para a realidade das coisas, porque Deus vai, como eu disse, Deus abençoará sempre. Amém. Sempre, Deus vai ter sempre bênção para nós. Amém. Sempre Deus vai ter uma bênção para cada um de nós. Mas Deus também vai ter uma punição também para cada um de nós. Se eu sair do ensinamento dele, que é um só, é fato, que eu vou cair, infelizmente. Eu vou cair. Quando a Bíblia fala também, Deus corrige aquele que ele ama
se Deus não nos corrigir uma hora ou outra, a gente acaba errando mesmo. Acaba errando. Até por amor e por nos proteger, ele acaba nos corrigindo. Então eu falei isso com ela assim, ela obviamente que saíram mais outras assuntos lá, e eu com a. Mas você pegou uma via boa, né? Palavra de Deus mesmo, foi vivo. Mas eu assim, falando, falei assim, nossa, deu tudo certo. Mas assim, hoje, infelizmente, a gente não tem esse tempo, mas foi uma conversa prazerosa e eu fiquei, tipo assim, feliz lá de ter tido essa tirar esse peso da mente dela. E tirei esse peso. E era um peso também que querendo ou não, me afligia eu também. Mas eu fui entendendo, assim, poxa vida, Deus é um Deus que faz tudo com ele. De acordo. De acordo. De acordo. Então,